de Ana Virginia Pinheiro, del Brasil. Buenas tardes, Ana Virginia. Olá, boa tarde. Ana Virginia es bibliotecaria, máster en Administración Pública, miembro honorario del Instituto Histórico y Geográfico Brasileño y directora de su biblioteca. Fue bibliotecaria de la Biblioteca Nacional de México en el periodo 82-20. Durante ese periodo trabajó 16 años como jefa y conservadora de obras raras y profesora de la Escuela de Biblioteconomía de la Universidad de Río de Janeiro. En esta impartió principalmente la asignatura Historia del Libro y de las Bibliotecas. Actualmente se dedica a la tutoría de proyectos sobre memoria bibliográfica y documental y a la difusión y evaluación del libro raro. Adelante, Ana Virginia, tienes la palabra. Obrigada. Eu quero agradecer ao Instituto Cervantes, à Sociedade Bibliográfica Brasileira, ao bibliotecário Carlos Dalla Páscoa, ao professor Eduardo Alentejo, ao professor Filiberto Martínez, nosso mediador, aos palestrantes por estarem aqui compartilhando conhecimentos e experiências, e aos que nos veem e nos ouvem, pelo esforço de compreensão de nossas falas, que antes de serem fatores de distanciamento, antes de serem barreiras, evidenciam um motivo excelente para a nossa aproximação. Nós temos identidades boas e más, e a história nos fez pares, né? Então, eu quero agradecer a todos vocês. Tá? Peço aqui a Américo Max também, quero agradecer muito, que está aí passando para mim. Eu quero começar do início, eu quero voltar ao começo. Tá? E voltar ao começo citando um grande bibliógrafo brasileiro, chamado Rubens Borba de Moraes, que já não está mais aqui entre nós, e que, em 1983, escreveu um ensaio curtinho chamado O Problema das Bibliotecas Brasileiras. Tá? Ele disse claramente no texto que, quando vai aos congressos, ou quando ia aos congressos, né, e vale dizer que o Rubens Borba foi diretor da Biblioteca Nacional e escreveu a monumental Bibliografia Brasiliana. Então, ele dizia, quando vou aos congressos de biblioteconomia e ouço bibliotecários projetando e falando sobre tecnologias e avanços praticamente inalcançáveis pela maioria das bibliotecas, tenho vontade de pegá-los pela mão, atravessar a primeira rua e entrar com eles numa biblioteca pública. O próximo, por favor. Essa minha apresentação de hoje é quase uma reprodução, com alguns acréscimos, de uma fala que fiz em 2017, nas Jornadas Internacionais, o Patrimônio Bibliográfico na América Latina e Caribe, Desafios e Perspectivas, organizado pela Biblioteca Nacional da Argentina, onde falei sobre migração de impressos. Mas, antes de entrar nessa parte mais específica, eu acho que eu precisei buscar para me situar quais seriam os países de Iberoamérica, né? Quais seriam os povos contemplados por esse conhecimento que estamos aqui tentando disseminar, né? Estamos aqui no esforço de disseminação e compartilhamento. Então, eu não encontrei uma literatura específica sobre isso. Então, eu busquei os organismos internacionais que se empenham no atendimento ou na busca de políticas sociais, culturais, educacionais, voltadas para a Iberoamérica. E, com base nos países atendidos por estes grupos, foram basicamente 3 grupos: a Organização dos Estados
Ibero-Americanos para Educação, Ciência e Cultura, né, que tem um olhar também focado nas bibliotecas, a Conferência ou Cimeira ou Cúpula Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo, e a Associação dos Estados Ibero-Americanos para o Desenvolvimento das Bibliotecas Nacionais de Países Ibero-Americanos, a BINIA. Encontrei 25 países ibero-americanos, hispanófonos e lusófonos, que foram, assim, arrolados em face de laços históricos, culturais e linguísticos. E alguns países nessa lista me surpreenderam, né? Eu confesso que me surpreenderam. Mas, se eu olhando essa lista, eu já posso antecipar um universo de dificuldades, um mundo, uma biblioteca comum, vamos dizer, né? Gigantesca, que está no foco do nosso olhar, né? Uma biblioteca quase mundial e gigantesca. Vamos para o seguinte, por favor. Antes de falar, de apresentar esses conceitos que aí estão, e a pergunta com que eu termino, eu preciso dizer que as bibliotecas migram, né? As bibliotecas incorporam coleções. As bibliotecas subordinadas à administração pública no Brasil, né, as públicas, as escolares, as universitárias, a Biblioteca Nacional, são guardiãs de livros raros. Isso sem contar as instituições de pesquisa particulares, como o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, onde sou sócia e diretora da biblioteca. Nessas bibliotecas se pressupõe, nessas bibliotecas públicas, né, se pressupõe a guarda para sempre, né? Os livros estarão nelas para sempre, né? E é nessas bibliotecas, que estão os livros desaparecidos, os livros proibidos, os livros que foram escondidos, protegidos através de seu apagamento contra o censor que estava na biblioteca, contra valores pessoais que se tentava impor à coletividade. Eu falo de livros que foram trazidos da Europa, né, impressos, boa parte deles impressos na Europa, né, isso sem contar os impressos nos nossos territórios, né, mas nós temos tesouros que são exemplares únicos no mundo, justamente por isso. Esses livros não aparecem nas bibliografias, ou porque se pressupõem perdidos, e não se sabe onde sobrevivem, ou porque se tornaram desconhecidos. E esses são os livros que não são consultados e que estão sob a nossa guarda nas bibliotecas, esperando a oportunidade de emergirem para o conhecimento científico, para a cultura, através, por exemplo, da digitalização. Então, aí vão dois conceitos importantes, né? O primeiro conceito, que é de bibliografia, que é do nosso patrono da bibliografia, professor Xavier Placé, que, em sentido estrito, bibliografia é um inventário tecnicamente anotado e sistematicamente classificado de material sobre um ou vários assuntos, numa ou em várias línguas, apresentado num ou em diversos tipos de registro. Isso é um conceito de 1968 que permanece atual. Ainda, completando aqui o conceito através de um texto do professor Eduardo Alentejo, que é o presidente da Sociedade Bibliográfica Brasileira. Seu passado, presente e futuro da bibliografia perpassam por contextos, contingências históricas e culturais, necessidades humanas concretas do trabalho bibliográfico, de suas técnicas e de suas metodologias. Então, aí vai a minha pergunta. Há corpo teórico no contexto da bibliografia, da biblioteconomia de livros raros e da história do livro e das bibliotecas ibero-americanas? Uma resposta preliminar que eu posso antecipar é que a história do livro e das bibliotecas, as políticas de formação e desenvolvimento de coleções que consagrarão critérios
do que será resgatado através da digitalização, além, é claro, dos tesouros conhecidos. Quando eu digo para vocês que consagrará critérios, eu estou dizendo literalmente que quando escolhemos o que será digitalizado, estamos dizendo o que não será. É importante que se tenha consciência do limite do nosso alcance, dessa nossa incapacidade efetiva de alcançar todo o universo bibliográfico que precisa ser preservado para alcançar a próxima geração. Vamos seguinte ao próximo, por favor. Alguns aspectos a serem considerados nas bibliotecas, no âmbito da bibliografia, da biblioteconomia de livros raros e da história do livro e das bibliotecas. Alguns desses aspectos foram apontados nas falas dos meus antecessores, dos palestrantes que me antecederam. Primeiro, missão institucional, a questão de patrimônio. No IHGB, eu vou encaminhar para a digitalização aquilo que interessa ao IHGB. Uma biblioteca nacional vai encaminhar para a digitalização a prioridade que ela deve preservar. No caso da Biblioteca Nacional Brasileira, evidentemente, a coleção brasiliana. Políticas e critérios formalizados, falta-nos isso. Faltam. Uma descrição exaustiva, isso foi dito hoje já. Eu preciso descrever com detalhe, e vou mostrar para vocês por quê. A exatidão e a confiabilidade da informação. A confiabilidade é um dos fundamentos da biblioteconomia. O pesquisador, o usuário da biblioteca, confia. Ele acredita que os processos, que o produto dos processos descritivos que ele acessa, presencial ou remotamente, representam a verdade. Representam a verdade do que está expresso no livro que foi catalogado. A questão de exemplaridade e variância. No caso de livros antigos, não se pode considerar 2 livros que saíram da mesma tipografia, na mesma data, como exemplares, porque eles têm aspectos muito que personalizam o registro, basicamente. A longevidade dos suportes. Olha só, nós não temos tempo, porque é matéria, o livro é matéria orgânica, morre. Os suportes têm um tempo de vida útil. Ética na restauração. É importante ter consciência que o objetivo da restauração não é a beleza do livro, pelo menos na restauração, pensando na pesquisa. Não é a beleza do livro, é a condição de manuseio. Esse é o grande objetivo da restauração. A qualidade da digitalização, no sentido de que não esconda aquilo que o pesquisador precisa ver. A preservação digital. Aí eu falo da preservação dos registros que foram produzidos, do suporte digital, vamos dizer assim. O acesso à informação digital. Eu tenho que pensar se o produto que eu vou gerar digitalizando é acessível e é alcançável pelo público a que se destina. A preservação da informação digital, porque eu posso digitalizar, disponibilizar, implantar mecanismos de preservação digital e, ainda assim, perder a informação digital. Nós vivemos, a internet, a gente sabe, é quase terra de ninguém, e é um espaço de altíssimo risco, a perda de informação digital. E essa preservação da informação digital, ela se verifica também, por exemplo, quando eu digitalizo, eu atribuo metadados, eu atribuo links para o acesso ao registro digital, e, num dado momento, por uma questão administrativa, aquilo tudo muda de endereço. Eu entrei num dos portais disponíveis hoje, feitos em parceria com bibliotecas nacionais, buscando um item que não é mais encontrável, porque o link indicado no site mudou, não é mais o mesmo. E vamos falar também sobre migração, dispersão e
caos, né? Quando eu digo assim, as bibliotecas migram, é importante que se tenha consciência disso, né? Quando eu falo, é importante ressaltar que nossas bibliotecas, quaisquer que sejam elas, né, as bibliotecas nacionais, naturalmente, sempre desenvolveram o que nós chamamos de modelo estocástico, ou biblioteca alexandrina. Né? Nós fomos treinados no século passado, nós bibliotecários do século passado, pelo menos, a acumularmos tudo aquilo que pode ser memória. Pode não ser agora, mas pode vir a ser memória. E quando eu penso em modelo estocástico, eu lembro de um autor mexicano, né, que eu adoro e que eu cito muito, que é Gabriel Zaide, e que ele diz em Livros Demais que modelo estocástico é um nome bastante elegante para caos. Vamos lá, o próximo, por favor. Vamos aqui falar um pouco sobre missão institucional e critérios de inclusão e exclusão. Quando eu falo critérios de inclusão, é que quando eu digo o que vou digitalizar, eu estou dizendo também o que não vou, porque não vou conseguir alcançar. Tá? Então, aqui um exemplo de um quirótipo. Né? Um quirótipo é uma edição, é um exemplar do autor. Né? O autor de um livro guarda para si sempre um exemplar. Né? No meu caso, no exemplar de uma obra que eu tenha publicado, na página de rosto eu escrevo meu, né? E ali, é nesse exemplar que eu vou fazer as correções, os acréscimos que eu vou precisar para uma possível segunda edição. E este aí é um quirótipo do Robert Sutton, History of Brazil, publicado entre 1810 e 1819. É uma obra, se não me engano, em 4 volumes. Observem isso. Essas anotações manuscritas, elas foram apenas fixadas nas páginas do livro, na passagem que ele quer alterar, comentar, corrigir, acrescentar. Vamos pensar como digitalizar isso? Como digitalizar isso? Tá? Os quirótipos são bastante comuns em livros antigos jurídicos. Tá? E esse é um exemplo de coleção brasiliana, né? É um tipo de publicação que as instituições de guarda no Brasil necessariamente querem digitalizar. O próximo, por favor. Próximo. Sobre descrição, exatidão, exemplaridade e variância, a exatidão e detalhamento andam de mãos dadas e o bibliógrafo é escravo deles. Se o impressor comete um erro infinitesimal, isso pouco importa, a não ser no caso de o impressor interromper a tiragem e consertar o defeito. Tais exemplares, impressos antes da descoberta da falha, tornam-se a verdadeira primeira edição. Então, aí eu tenho as imagens da primeira edição de Os Lusíadas, o exemplar do IHGB, o exemplar da Biblioteca Nacional, são aparentemente iguais, mas não são. Eles têm erros de impressão, palavras impressas de uma forma diferenciada um do outro, o que implica a vinda de camonistas do mundo inteiro para consultar pessoalmente esses exemplares, porque o pesquisador, e isso a digitalização ainda não resolveu, precisa do toque no suporte, da textura do papel. Né? O próximo, por favor. Sobre o acesso à informação digital, sobre preservação da informação digital. Então, nós temos alguns exemplos de trabalho já em cooperação. A Biblioteca Digital do Patrimônio Ibero-Americano, a Biblioteca Nacional Brasileira, uma das colaboradoras, o Programa Ibero-Americano de Bibliotecas Públicas, Iberbibliotecas, que tem um foco mais na capacitação, especialmente no caso de bibliotecas públicas, a BINHA, que já foi falada aqui, a Biblioteca Digital Luso-Brasileira, que é uma parceria da Biblioteca Nacional Brasileira com a Biblioteca de Portugal. Então, alguns aspectos devem ser considerados aí. A migração de bibliotecas, porque nós temos livros que completam outras coleções, isso é importante de dizer. Eu posso ter na biblioteca do Instituto o volume 1 de uma obra, onde o volume 2 está na Biblioteca Nacional. Né? A atualização de sistemas é um grande problema, e foi apontado aqui. A dispersão, que é o exemplo que eu dei, de um volume estar numa biblioteca, o volume 2 estar em outra. Né? A obsolescência, evidentemente, esse é um dos maiores
problemas enfrentados por quem desenvolve sistemas de digitalização e a perda, né? A perda do registro digitalizado. E isso ocorre, né? Ocorre nas bibliotecas por invasão de sistemas, né? Sequestro de sistemas. O próximo, por favor. Próximo. Sobre migração e dispersão, alguns exemplos rápidos. A coleção argentina, que está no acervo da Biblioteca Nacional, esse é um exemplo que está no acervo. Buenos Aires foi impressa em 1813 pela imprenta de Niños Expósitos. Esse é um exemplo, para mim, típico, né, de que nós precisamos inventariar os nossos acervos, trocar informações nesses inventários para identificar o que nos interessa digitalizar na sua biblioteca e o que temos que lhe interessa digitalizar. Né? Nós sempre estivemos mais focados em digitalizar nossos tesouros, os tesouros que estão conosco. Né? E temos tesouros sob a guarda de outra instituição e muitas vezes desconhecemos que lá está. O próximo, por favor. Próximo. Coleção Marcas de Fogo no México. É um livro com marca de fogo do convento de São Cosme e San Damián de Puebla, no México. Eu localizei essa marca, que está no catálogo coletivo de marcas de fogo, e o exemplar é da Biblioteca Nacional Brasileira. Vamos lá. Próximo. Coleção uruguaia, A Muerte de Zapicán, é um outro exemplo de uma obra, de um folheto que aparentemente entrou na Biblioteca Nacional por intercâmbio, né? Aparentemente. Mas, por exemplo, nós temos casos de obras no acervo da Biblioteca Nacional Brasileira que tem a indicação de que ele seria um exemplar duplicado e que hoje é reconhecido como o único exemplar de que se tem notícia no mundo, até então. Vamos lá, próxima, por favor. Tá? Aí está, meu nome é Ana Virgínia Pinheiro e eu sou bibliotecária de livros raros. Muito obrigada.